O dia 27 de janeiro de 2010 foi um dia que minha vida mudou radicalmente. A gente ouve tantas histórias e você nunca acha que alguma coisa assim vai acontecer com você. Mas eu saí de manhã para trabalhar e nunca mais voltei para a mesma casa que eu morava. Eu voltando para casa, já era tarde da noite, por volta das 9 horas eu fui atravessar uma avenida bem larga, grande, o farol aberto para o pedestre, mas um carro virou, não esperou, me esperou atravessar e literalmente passou por cima de mim. Ele não parou para me socorrer, eu fiquei lá em algum local ali da rua, consciente, mas na verdade não tentei levantar, não tive uma reação de pânico, graças a Deus, e fiquei orando para que Deus mandasse ajuda. Imediatamente alguém começou a conversar comigo, eu vi que ela conversava com outras pessoas também, mas eu não podia ver ninguém porque eles estavam atrás de mim, por isso eu imagino que eu caí de costa para a calçada. Ali no hospital, eles tiraram raio-x, viram que eu tinha fraturado o pelvis. O carro tinha passado por cima do meu tornozelo direito. E ali mesmo eles me deram, acredito que algum calmante, algum sedativo, mas eu fiquei consciente o tempo todo. E com uma furadeira, eles furaram acima um pouco do meu joelho esquerdo, que essa perna foi onde o carro impactou, onde ele me acertou do lado esquerdo, mas graças a Deus a perna em si não teve nenhuma fratura. Mas aí eles me furaram o osso para cima ali do joelho e me colocaram uma tração tentando fazer o lado onde o carro, o impacto foi mais forte no quadril, colocar um peso na tentativa de o quadril ficar mais nivelado para depois eles poderem fazer a cirurgia e tentar colocar no lugar o melhor possível. Depois disso foi um mês no hospital, algumas cirurgias ali nesse mesmo hospital. Fiquei na área da ortopedia, só que como eu não tinha plano de saúde e eles obviamente não sabiam se um dia alguém ia pagar a conta, que só aumentava, eles resolveram me dar alta. Como você pode ver nas fotos aí, eu fiquei com um fixador externo no meu quadril. Eles me furaram o pelvis, os dois ossos da bacia, esses ossos que a gente põe a mão na cintura e sente, um pouquinho mais para baixo da cintura. E eles puseram ali, rosquearam um fixador de cada lado para tentar empurrar os meus ossos para o lugar. Eu não teria tempo de contar todas as bênçãos, todo o cuidado que Deus teve comigo. Tanto nas cirurgias quanto na entrada na emergência, as pessoas que Deus colocou no nosso caminho para ajudar a gente ali nas horas mais difíceis. E seria muito difícil, precisaria de muito tempo para contar com detalhe tudo que Deus fez por mim e como as pessoas foram maravilhosas também. Mas essa história não tinha começado aqui. Essa história tinha começado 5 anos antes. No mesmo dia, no Brasil ainda, um dia de trabalho, Deus me pediu para vir para os Estados Unidos. E por isso eu não tenho isso como um acidente. Eu tenho como, exatamente como Jó, eu no meio do bem e do mal, de uma luta intensa. E Satanás tentando me destruir, me desanimar, desviar os propósitos de Deus. E Deus, por outro lado, tentando me animar, fortalecer a fé e me ensinando a confiar nele em qualquer situação. E então isso tudo já tinha começado 5 anos antes. Esse dia Satanás, não tenho dúvida, tentou me tirar a vida, mas Deus, assim como com Jó, permitiu que ele pusesse a mão, me tocasse, mas não me matasse. E por isso eu devo a Deus essa minha segunda chance. O que eu tiraria hoje para quem tá ouvindo? Talvez sua vida tá boa, você nunca passou por nada parecido com isso, talvez nunca mudou do seu país ou da sua cidade, e talvez Deus não vá te pedir nada assim. Mas, de qualquer forma, o que eu posso hoje deixar é que
vale a pena obedecer Deus. Eu lembro que quando algumas pessoas falaram, puxa, eu tinha recebido alguns chamados para voltar para o Brasil, chamados de trabalho. E em todos eles eu orei, jejuei, e Deus disse, meu tempo para você aqui ainda não acabou. Então eu resolvi ficar nos Estados Unidos. E quando o acidente aconteceu, algumas pessoas falaram, puxa vida, se ela tivesse vindo, se ela tivesse aceitado o convite. Mas assim, no meu coração isso nunca passou na minha cabeça, porque eu sabia com 100% de certeza que eu estava exatamente onde Deus queria que eu tivesse. Em nenhum momento passou pela minha cabeça, tá vendo? Eu fui fiel, eu obedeci Deus e olha aí a recompensa que eu tenho. Porque a gente tem que aprender a obedecer Deus porque Ele é Deus e não pelo que eu vou ganhar com isso. E isso tem aumentado muito a minha fé, porque ao longo desses anos, agora já tá fazendo. Foi em 2010, fez 7 anos em janeiro, passou. Assim, eu tenho visto como Deus providencia para as suas necessidades. Às vezes é exatamente o que você precisa, não é nem um pinguinho a mais. E às vezes você fica, por que Deus trabalha assim? Por que eu não pode me dar explicações? Por que não pode me dar respostas? Mas a gente não tá vendo o quadro todo, a gente não tá entendendo onde tudo isso vai levar. E eu sempre falo para Deus que se tudo isso for simplesmente para fortalecer a minha fé ou a fé de outras pessoas, que já valeu a pena. Porque eu comecei a perceber que você não tendo mais seu corpo perfeito, depois que o que eu contei que eu passei, que Deus falou para mim, eu não permito provação maior que você possa suportar, dali para frente Deus me deu uma força fora do comum. Os médicos, as enfermeiras, eu ouvia eles falando entre eles, e eu não sei, porque assim, eu tava sempre sorrindo, claro, nem sempre, às vezes tava chorando de dor, mas Deus foi me dando, eu lembro que eles começaram a me dar tanta morfina, e depois me puseram uma bombinha para eu mesma aplicar a morfina. E a morfina começou a me. Como eu não tomo remédio, normalmente eu não tomo remédio nenhum para dor, para nada. A morfina começou a me prender o intestino, me dar outros problemas. E quando eu soube que era por causa dela, eu falei, eu não quero mais. E eles disseram, não, mas você tem que tomar, porque senão você vai sentir muita dor. Eu falei, não, mas eu não quero mais. E aí, como eles me deram a bombinha, então eu pensei, é só eu não apertar. Eu não vai entrar no meu medicamento, eu não vou mais apertar. E quando eles vinham abastecer e ela tava cheia, eles falavam pra mim, por que não tá tomando a morfina? Eu falava, não tô sentindo dor. E eu realmente não tava mentindo. As únicas vezes, assim, que a dor era de fazer chorar era quando eles me levantavam para transferir da cama para uma maca para me levar para os exames. Aí era dores assim insuportáveis. Mas tirando isso, o tempo todo que eu ficava na cama e depois eles começaram a me sentar, eu não sentia dor. E ninguém acreditava porque eu tava toda quebrada. O meu raio-x do pelvis, do tornozelo, você via assim os ossos, alguns meio não esmigalhados assim, mas todos, você via as quebraduras assim, e o da perna também, e eu não tomava. Não tomava nem um Tilenol, um Doril, nada. E eu lembro que foi bem no ano que teve um furacão no Haiti. E uma das enfermeiras, ela estava muito revoltada com Deus, porque ela era do Haiti e eu sempre ficava falando com ela era do turno da noite. E um dia eu falei para ela que Deus estava com as pessoas e ela falou, e como esse Deus deixou isso acontecer no meu país? E uma noite ela foi passar o turno para outra e eu ouvi ela falar para outra enfermeira, no cantinho, assim, ela fala que ela não tem dor. E eu vi que ela tava assim, tipo, acho que ela tá meio doida, né? Não tava muito acreditando que eu tava falando a verdade, mas Deus, assim, operou um milagre. Eu não sei se porque eu não me medicava com remédios químicos nem nada antes. Tudo que eles me deram ali no começo fez muito efeito, mas eu acredito que realmente foi um milagre de Deus, ele
permitir que eu passasse por tudo isso, mas me poupou de muita coisa que talvez ia ser muito pior, tudo que eu passei. Mas eu percebi, assim, que as pessoas ficavam impressionadas com a minha atitude. Esse fixador que eles puseram nos dois lados, a pele, o furo soltava não inflamação, mas um líquido. E isso, como as enfermeiras, eu tive médicos ótimos, mas eu tive poucas enfermeiras que fizeram o que elas deveriam estar fazendo. Sofri bastante na mão delas lá. E aí acontecia que o pino, ele grudava na minha pele. Então, quando a próxima vinha limpar, se ela decidia limpar, aí doía, porque a pele estava seca. E veio uma médica nova, acho que ela estava ainda ali se formando na área. Eu lembro que ela chamou uma enfermeira e falou, quando ela viu como eu tava, ela falou: eu quero que vocês limpem 3 vezes por dia. Mas elas não limpavam. Então um dia eu peguei uma enfermeira que era mais legal e falei pra ela: você pode me ensinar como que faz? Aí ela me mostrou como fazia e eu falei: ah, ok. E comecei eu mesma a fazer em mim daí pra frente, porque eu pensei, se eu não quero sofrer, já que não posso contar com elas, o jeito é se virar, né? E eu lembro que até minha irmã ficou brava comigo e falou assim: eu não devia estar fazendo isso. Eu falei: ah, só eu sei o que eu tô passando, então eu vou fazer. E então toda essa postura assim de tipo, ah, ok, não vou reclamar, não querem fazer, eu mesma faço. Ah, ok, tô passando por isso, mas olha aquilo. E isso começou assim, eu percebi, eu lembro que um dia o médico que me atendeu na noite do meu acidente, ele era um residente. E quando ele veio trazer um outro médico para passar o caso e mostrar minha situação, eu lembro que eu tava assim sorrindo e fiz umas perguntas e depois o médico, o novo, olhou para ele e falou: por que ela tá sorrindo? Toda detonada, com o pé para cima, com gesso, com... E aí o meu médico falou: eu não sei, mas ela é minha melhor paciente. E isso me deixou feliz, porque eu vi assim que de alguma forma... Às vezes você não tem a oportunidade de ficar falando de Deus, de pregar para as pessoas, mas a sua vida é o seu maior sermão. E eu trabalhava para algumas pessoas já há muito tempo de falar de Deus, de dar livros e a gente às vezes até entrar em pontos assim da Bíblia e meio não discutir, mas assim, de trocar ideias, e você vê que você tá batendo em pedra e a pessoa não tá aberta para aquilo. Mas esse meu patrão foi me visitar lá no hospital, que saiu de Manhattan para ir lá para Queens, que é uma área, né, mais do povão. E eu lembro assim que ele chegou lá e começou, me viu daquele jeito, e eu tava sorrindo e conversando com ele, ele quis ver os pinos, eu mostrei, e eu vi que ele ficou tão impressionado, e eu pensei, olha isso, entendi que eu tava sendo um sermão muito mais eficaz naquele dia do que todos os anos que eu trabalhei para ele e tentei tanto falar de Deus para ele. E então, às vezes, a gente não vai, talvez, conseguir chegar ao fim da vida com tudo que você tem, com essa proteção. Muitas pessoas na Bíblia a gente vê que foram protegidas e não morreram por alguma coisa como mártires ou outra coisa assim, morreram de morte natural. Mas outros acabaram passando, como João Batista, como tantos outros aí, até dos discípulos, tiveram mortes por sendo mártir mesmo. Então, eu não sei o que a gente vai passar nessa vida ainda, mas eu tenho aprendido que a gente tem que ser fiel e manter o foco na eternidade. Porque tudo isso aqui é passageiro, as coisas são passageiras, o corpo é passageiro, e a gente tem que fazer o nosso melhor com o que a gente tem, seja ele todos os recursos, o tempo, o dinheiro, a saúde, todos esses recursos têm que ser usados para a glória de Deus. E é para isso que a gente está aqui, não está aqui por nenhuma outra razão, sem ser para mostrar que Deus é amor e que Ele vai fazer por nós tudo o que Ele puder para que a gente possa passar por essas dificuldades
da, como eu posso falar? Não é da melhor forma, porque não sei qual seria a melhor forma, mas da forma mais suave possível. Igual o salmo do pastor fala: eu vou estar com você ali. Não fala que você não vai passar por isso. O vale da sombra da morte vai estar ali e às vezes vai te custar a vida ser fiel. Mas vale a pena porque o que a gente tem depois disso aqui é muito melhor. Não significa que a gente, então vou morrer mesmo. Não, a gente tem que fazer o nosso melhor. Eu me sinto como uma segunda chance de tá aqui. E isso só me fez entender que Deus ainda tem um propósito para minha vida e eu tenho que cumpri-lo. Não que Deus me obriga a cumpri-lo, mas eu quero cumpri-lo. Porque eu podia ter morrido e Deus me poupou a vida. Então enquanto eu puder, eu quero passar para as pessoas que vale a pena você ser fiel e Deus vai poder usar a sua experiência para ajudar outras pessoas, fortalecer a fé de outras pessoas que talvez estejam numa situação às vezes até pior do que a nossa. Os médicos tinham me avisado que eu ia ter artrite no tornozelo e que possivelmente com o passar do tempo eu vou precisar de uma prótese no tornozelo. Isso é com Deus, se vou precisar ou não, se vou poder andar ou não. Mas hoje a minha decisão depois disso tudo foi que eu queria fazer o meu melhor com o que eu tenho, com o que sobrou, e meu apelo para você é que você faça também. Logo depois do acidente, quando eu já tinha me recuperado, podia caminhar, eu tive o privilégio de fazer um trabalho com a igreja de Nova York. Meu apartamento pôde ser o quartel-general da igreja. A gente fez 4.000 sacolinhas verde e amarelas com uma garrafinha de água, um livro A Grande Esperança e um jornalzinho que a gente criou. E nós distribuímos num jogo do Brasil e da Argentina de futebol. E depois a gente veio para Orlando. Aqui também tenho tido o privilégio de trabalhar com os adolescentes, com as crianças. E a gente tem tocado em lugares, igrejas, no abrigo de pessoas que não têm casa. E tem sido um privilégio trabalhar para Deus. O nosso último trabalho foi distribuir o livro Hacksaw Ridge, do Soldado Desconhecido, o filme aí no Brasil, nos cinemas, e vários adolescentes também vestiram a camisa e a gente pôde entregar um pouco mais de 1.200 livros. Então, eu apelo para você que se você quer que Jesus volte, se a sua vida não tá fácil, se você também tem passado por problemas, perdas, perdi meu irmão 3 anos depois do acidente, quase perdi meu pai também, mas já perdi tantas outras pessoas queridas e quanto mais eu sinto saudade delas, mais eu me decido por trabalhar para que Jesus volte logo. Então, meu apelo a você é que a gente una nossas forças, vocês aí, a gente aqui, e que a gente faça a obra que Deus está colocando na nossa mão, dando os recursos à disposição. A decisão de fazer é nossa, que o Espírito Santo sempre vai estar do nosso lado, nos fortalecendo, e que você hoje não saia daí dessa reunião sem ter tomado uma decisão pessoal de fazer mais do que você tem feito. Que Deus te abençoe e que a gente muito em breve possa ter deixado tudo isso para trás e passar a eternidade do lado das pessoas que a gente ama e também, principalmente, do lado de Jesus. Deus abençoe todos vocês. Um grande abraço.